Olá, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso devocional Amigas de Jesus. Eu quero te convidar primeiramente, se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, ative as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, conteúdo novo, reflexão nova, você será avisado. Por favor, deixe também o seu like, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo são relevantes e ele possa estar entregando para o maior número de pessoas possível, porque nós sabemos que a internet é um meio que Deus usa para nos usar, para propagar a tua palavra e o teu evangelho. Amém? Nós vamos fazer uma reflexão no livro de Lucas, no capítulo 13. Amadinhas e amadinhos, tem tanta preciosidade dentro desse versículo que, de verdade, eu vou dar como se fala assim, uma explanada um pouquinho sobre cada tópico, porque se eu for focar num tópico só, são tantos que eu não saberia qual escolher. Aqui em Lucas 13, nós vemos que fala da morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Aqui, quando acontece a queda dessa torre e tem aquela morte violenta de um grupo de galileus, isso fez com que alguns pensassem que essa tragédia era uma espécie de castigo por seus pecados. Mas aí a gente vê Jesus no decorrer da fala com ele que não, porque todos somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. E Jesus, ele ministra essa verdade dizendo o seguinte, que os que morreram não eram piores dos que os sobreviventes, né? Aqueles que morreram na tragédia da torre de Siloé não era por conta de pecado que eles estavam vivendo essa tragédia, não era. E os que sobreviveram não eram mais santos do que os que morreram, que todos de igual são pecadores, né? Ou eram pecadores. Então, o que nós precisamos entender é que enquanto estamos neste corpo corruptível de pecado, nós estamos sujeitos à morte. Mas nós somos salvos por Cristo quando nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna conquistada por seu sacrifício na cruz do Calvário. O que Jesus estava dizendo para aqueles galileus, né? Eles morreram sem salvação. De igual modo, vocês que estão vivos ainda também estão sem salvação. Então, se vocês não reconhecerem que carecem de graça e de misericórdia, se vocês não reconhecerem que precisam vir a mim, vão morrer tão miseráveis quanto esses que viveram essa terrível tragédia. E um outro tópico muito interessante aqui, todos são maravilhosos, é da parábola da figueira estéril. Eu já fiz uma ministração, aliás, eu já fiz várias ministrações sobre essa parábola da figueira estéril, porém aqui não dá para eu ir tão profundo como eu fui na ministração. Não dá para abrir tanto, porque uma ministração é de 40 minutos, é uma hora, às vezes até. Isso aqui é uma devocional, então assim não dá para mergulhar profundamente no que isso aqui está querendo nos dizer. Mas enfim, aqui Jesus fala que um dono, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quer dizer, ele tinha uma figueira, não era uma vinha, era uma figueira. Era um fruto diferente plantado na sua vinha. E ele procurou fruto nela, porém, ele não achou. E ele deu uma ordem àquele viticultor para que arrancasse
aquela figueira do meio da sua vinha, porque há 3 anos ela estava lá ocupando um espaço, ocupando um lugar que não era dela e não dava frutos. Eu vejo como se fala, esse agricultor sendo Deus, como personificando a pessoa de Deus. E esse assistente aqui no caso é o viticultor, eu vejo como sendo Jesus. E aí ele disse, né, que ele ia expor a raiz dela e ia colocar estrume. Eu acredito que essa parte de expor a raiz e deitar o estrume é o Espírito Santo em nossas vidas. Porque para essa figueira ser exposta às suas raízes não é, vamos colocando isso em nós, não é nada bom, não é nada confortável, não é nada agradável, porém necessário. Porque quando alguém expõe as suas raízes, tem que cavar. E às vezes cavar coisas que estão dentro de você não é confortável. Coisas que estão dentro de nós não são confortáveis para que venha à tona tudo aquilo que não está fazendo com que nós não damos frutos, venha à tona. E se faz necessário ali então deitar o esterco. O esterco, todos nós sabemos que é o cocô do cavalo ou da vaca, né? Tanto de um como de outro. E quando essa raiz recebia esse esterco, com certeza era fedido, tinha moscas, é desconfortável, incomodava. Então, às vezes, tem pessoas que Deus coloca também à nossa volta como um esterco para nos tratar, para nos curar, para nos libertar, para fazer nos dar verdadeiros frutos. E nós nos sentimos incomodados com aquela pessoa, nós nos sentimos estranhos com aquela pessoa, porque tudo que você faz, ela é do contra, ela não está de acordo com nada. É como se algo seu e aquela pessoa não bate, não tá de acordo. Então, assim, às vezes tem pessoas que Deus coloca como esterco na nossa vida para nos tratar, para nos curar, para nos libertar, para trazer a nossa verdadeira essência e mostrar que a nossa raiz ainda precisa e necessita de cura, para que a gente possa dar verdadeiros frutos. E como cristão que nós somos, nós precisamos dar frutos sempre, frutos em abundância. Nós precisamos deixar essa paralisia e essa esterilidade espiritual e produzir frutos de justiça para o nosso Deus. Tem um outro tópico aqui também que eu amo, que também já fiz várias ministrações dele, que também não dá para falar muito, é a cura de uma enferma. Quando Jesus ele tem um encontro com aquela mulher que estava na sinagoga. O que é a sinagoga naquele tempo? Era a igreja, era o templo, era onde eles iam adorar, era onde eles iam servir a Deus. Então aquela mulher, vamos dizer assim, nos tempos de hoje, ela era uma cristã. Tem uma outra passagem, eu não sei se é Mateus ou um outro evangelho, que fala que aquela mulher, ela era filha de Abraão. Então, se ela era filha de Abraão, significa que ela era uma cristã, era uma mulher fiel, uma mulher dedicada, uma mulher que servia ao reino, uma mulher que servia no templo, uma mulher que era serva dos conservos do Senhor, era uma dizimista, era uma ofertante, era uma mulher que estava na casa do Pai, que estava na presença de Deus, fazendo a obra, servindo, adorando. E aquela mulher, aqui a palavra do Senhor fala que ela tinha uma enfermidade. E na sinagoga naquele tempo, quando eles estavam no templo, ficavam as mulheres de um lado, geralmente assim, numa parte mais alta da sinagoga, e os homens de um outro lado. Não costumavam se colocar homens e mulheres juntos.
E aquela mulher, ela não estava próxima de Jesus, ela estava longe de Jesus. E mesmo distante, à distância, Jesus, ele avistou aquela mulher. Aquela mulher, ela não precisou ir até Jesus, porque ela já estava ali dentro da casa, dentro do templo, adorando ao Senhor. E quando Jesus, ele bateu os olhos de longe naquela mulher e viu uma mulher encurvada, ele mandou chamar aquela mulher. O que nós aprendemos aqui, amados? Que tem enfermidades que não é enfermidade de medicina, é demônio, porque a palavra que fala que há 18 anos havia ali uma mulher oprimida ou possessa, uma mulher que tinha uma enfermidade espiritual, ela era encurvada, ela não podia ficar ereta, ela não podia olhar para o céu como nós, como diz a palavra do Senhor, eleva os meus olhos para os altos, de onde vem o meu socorro. Não, essa pobre mulher, ela infelizmente, ela não tinha esse privilégio de poder olhar para o alto, olhar para cima. Imagina que ela andava o tempo todo de cabeça baixa, olhando para baixo, olhando para as pedras. Por quê? Porque existem demônios que não dá para falar aqui também, porque é uma reflexão, não é uma pregação, mas eu gostaria muito de poder falar mais, mas infelizmente não vai dar, porque existem demônios que ele alojam em alguma parte do corpo da pessoa. Ele não fica, a pessoa não fica totalmente endemoniada, como nós vimos aqui em outras passagens, daquele filho daquele homem endemoniado, daquela mulher cananeia que vai até Jesus dizendo que a sua filha está terrivelmente possessa por demônios, como Maria Madalena. Não, tem demônios que ele aloja em alguma parte do corpo e ali ele oprime, ali ele causa uma enfermidade no físico da pessoa. E assim estava aquela mulher. E quando Jesus bota os olhos nela de longe, ele manda chamar aquela mulher, e quando aquela mulher chega até ele então declara que ela está curada. E ali naquele momento, todos os sacerdotes, todos aqueles que estavam ali, eles não gostaram da atitude de Jesus, porque eles falaram assim: poxa vida, com tanto lugar para você fazer isso, você vem fazer isso aqui agora, nesse dia de hoje, não podia ser amanhã, ou depois de amanhã, ou por que não foi ontem, tinha que ser hoje? E Jesus então chama eles de escribas, porque se de repente um dos animais deles se prenderem numa cerca, tiverem machucado, feridos, eles vão dar assistência, eles vão socorrer. Então, como que uma mulher, uma filha do Senhor, uma filha de Abraão, está dentro da igreja junto com eles há 18 anos, congregando, doente, e eles não se incomodam com isso e eles não fazem nada? Então, a gente entende que a causa da enfermidade daquela mulher era totalmente espiritual, demoníaca, e fazia com que aquela mulher vivesse prostrada, humilhada pelo diabo, dentro da igreja, dentro da casa do Pai, servindo, louvando, pregando, adorando, intercedendo e fazendo os serviços que a gente sabe que se faz dentro da casa do Senhor. Mas durante 18 anos, os religiosos não tiveram em nenhum momento incômodo com a situação com que aquela mulher ela vivia, prostrada, humilhada por Satanás. Nenhum deles achou que aquilo fosse um problema para eles resolverem. Não, é cada qual com o seu problema, porque a religiosidade naquele tempo era algo assim muito acentuado. Então, eles não podiam sair da posição deles de conforto para de repente levar uma libertação para aquela mulher, levar uma cura espiritual para aquela mulher. É mais cômodo te ver sofrendo do que eu tentar fazer alguma coisa por você. É mais conveniente que você venha, que você deposite aqui no gasofilaço as suas ofertas, os seus dízimos e os seus serviços, do que de repente eu colocar as minhas mãos e orar por você hoje. E isto, amados, nós estamos vendo nos dias de hoje.
Isso nós estamos vendo dentro das nossas igrejas hoje. Isso não aconteceu só lá 2000 anos atrás e não acontece mais hoje. Não, ainda hoje acontece. Pessoas estão dentro da igreja totalmente possuídas por enfermidades espirituais, demoníacas, e os líderes não se comovem mais por isso. É mais fácil, uma coisa que eu sempre falo, que hoje é muito moda, e é válido também, não sei, ter tradutor dentro dessas igrejas aí que a gente vê. Mas ver um pastor pagar preço para orar, para falar, vamos, esse irmão que é mudo, Jesus disse que nós temos essa autoridade, Jesus nos deu esse poder de nós orarmos e o mudo falar, o cego ver, o coxo andar. Então vamos levantar mulheres de oração, homens de oração aqui dentro do ministério, porque nós temos que ver o mudo falar, a gente não tem que ficar gesticulando, não, tem que pagar alguém para ficar gesticulando. Vamos fazer aquilo que a palavra nos delega, aquilo que a palavra nos dá autoridade de Cristo para fazer. Porque se ele disse que coisas maiores do que ele fez nós faríamos, será? Estamos de fato fazendo coisas maiores do que Jesus fez? Eu, infelizmente, amados, eu ainda não vejo isso. E tem também um outro tópico, aliás, tem todos os tópicos aqui, né? Que é o grão, que Jesus ele fala a parábola do grão de mostarda, né? Que se o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. A gente precisa entender que quando a gente observa a história da igreja, a gente vê inúmeras vezes Jesus fazendo a comparação do reino de Deus. Então, assim, o reino de Deus como o grão de mostarda é pequeno. O grão de mostarda é um pequenino grão. Então, a igreja, ela começa pequena, ela começa humilde. Só que, porém, esse grão de mostarda, ele cresce. Ele não vai ficar pequeno eternamente. Então, Jesus está nos dizendo que o reino de Deus é assim. Ele é humilde, é para os pequenos, mas é um reino que está continuamente em expansão, né? Nesse sentido aqui que Jesus está falando, porque tem um outro que ele fala da fé do grão de mostarda. Aqui ele está comparando o reino ao grão de mostarda. É diferente da comparação da fé ao grão de mostarda. Então, o que Jesus está dizendo é que mesmo nós sendo pequenos, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer e estarmos alicerçados como grão de mostarda, alicerçados na rocha firme que é o nosso Senhor Jesus, porque nós estamos aqui neste mundo para expandir o reino de Deus, para expandir o reino dos céus. E depois também ele fala a parábola do fermento da mulher, que eu não vou comentar porque é muita coisa, e tem também a parábola da porta estreita. Jesus nos ensina que na vida teremos de fazer escolhas, e sendo assim, ele diz que as escolhas que levam ao reino são as da porta estreita, ou seja, é um caminho difícil, árduo, doloroso. Contudo, ao final dele, entraremos em descanso eterno com Deus. E em contrapartida, a porta larga oferece opções mais fáceis. Porém, nós também sabemos que ao final dela, né, o que vai ter? Choro e ranger de dentes, que são a marca dos que vão ficar agonizando o sofrimento eterno no inferno, junto com Satanás. E depois ele fala do descanso, a mensagem de Jesus a Herodes e o lamento sobre Jerusalém. Que coisa linda e gloriosa. Aqui ele fala como se fala? Oh Jesus amado, de Jerusalém, né? De Jerusalém, que ele tantas das vezes ele tentou juntar, ele tentou unir, ele tentou amar, proteger, como uma galinha faz com seus pintinhos, com seus filhotinhos, mas Jerusalém mata os profetas.
Quantos antes dele foi enviado e morreram, pronunciando, declarando, anunciando o evangelho e foram mortos, né? Então Jesus, ele continua dizendo: e ainda assim a grande misericórdia do meu Pai me envia, né? Para que eu venha cuidar, para que eu venha ajuntá-los, e ainda assim vocês me negam, vocês me rejeitam. E aqui na Porta Estreita ainda tem um comentário que eu achei bem interessante quando eu li, é que Jesus fala no versículo 26, então ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Gente, eu achei isso aqui tão forte. Imagina a gente chegar no céu, porque todos, bons e maus, ímpios e justos, todos, santos e profanos, toda a raça humana vai estar diante do tribunal de justiça de Deus. Todos nós vamos estar diante de Deus no grande tribunal do julgamento, julgamento final. E ali, quando nós estivermos todos, você olhar, você vê lá dentro Jacó, Abraão, Isaque, Moisés, você olhar, você vê Sara, você vê Ana, Isabel, Maria, todos lá dentro só te esperando passar para o outro lado da porta. E Jesus fala que ele lança fora, porque você não faz parte, não é digno de passar por aquela porta, de entrar. Então eu acho que essa é uma reflexão muito profunda para nossas vidas sobre a porta estreita. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa salvação? Como nós estamos cuidando da eternidade? Porque hoje, amados, eu tenho mais visto pastores, líderes preparando ovelhas, ou melhor, preparando bodes para este mundo, do que preparando ovelhas para o reino de Deus. Hoje os pastores estão preocupados em amenizar a dor, declarar só coisas boas na vida da pessoa. Você é forte, você é corajoso, você é isso, você já é abençoado, você já está salvo, e não está se preocupando em tratar daquele bode para que vire uma ovelha para herdar o reino de Deus. Hoje os pastores estão cuidando de vidas para este mundo, não para o reino dos céus, não pessoas para irem para Jerusalém, para irem para o céu, na morada eterna com Deus. Então essa reflexão, principalmente da porta estreita, que fique gravada na tua alma, no teu coração e no teu espírito, para que você vigie, para que você veja como está a tua vida espiritual, como que você está diante de Deus. Se naquele grande dia você vai chegar diante de Isaque, Abraão, Jacó e todos os mártires, todos os santos da palavra do Senhor, você vai ver todos lá dentro e de repente Jesus vira para você: fora, aqui não tem espaço para você, você está rejeitado aqui no reino do meu Pai. Amém, amados? Tem muita coisa interessante neste livro, nesse capítulo de Lucas 13, que infelizmente não dá para ir muito a fundo, para falar muito, né? Mas que você receba aí no teu espírito, em nome de Jesus, que esta palavra venha a ser uma chave que gira dentro do teu interior, que essa palavra venha a ser como uma flecha que te leva para um alvo certeiro, que esta palavra venha a ser verdadeiramente luz para os teus caminhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.